havendo número legal, invocando a Deus, pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. E convido o senhor vereador Edson Zanata para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária, em 19 de fevereiro de 2013. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Paulo Pinheiro, Jefferson Moura, Carlos Caiado, Paulo Messina, Júnior da Lucinha, Raymond, Eliseu Kesley, William Coelho, Luiz Carlos Ramos, Eduardão, Dr. Eduardo Moura, Átila Nunes, Dr. Gilberto, Renato Moura, Dr. Jorge Manaia, Marcelo Queiroz, Tiago Carribeiro, Rafael Freitas, Tereza Berger, Renato Cinco e Márcio Garcia. 22, assume a presidência o senhor vereador Renato Moura, primeiro suplente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Tio Carlos, a convite. Encerra-se a sessão às 16h20. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira parte do grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor doutor vereador Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente em exercício, vereador Márcio Garcia, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, imprensa, assessores, telespectadores da TV Câmara. Hoje eu esperava ver novamente a casa cheia nesse primeiro expediente, como foi ontem. Infelizmente, nós não temos o mesmo número de vereadores e espero que seja uma exceção, considerando que nós, nessa primeira fase, sempre tínhamos, na legislatura passada, um número muito pequeno de vereadores. Inclusive, nós éramos muito críticos e, quando chegava às 16 horas, vários vereadores utilizavam a palavra, utilizavam a tribuna, e isso é algo que nos deixava muito vulneráveis, inclusive em relação à imprensa. A impressão que se tem é que os vereadores não estavam trabalhando, apesar de eu sempre afirmar que às vezes a pessoa não está no plenário, mas a pessoa está exercendo as suas atividades dentro dos seus gabinetes ou dentro da sua comunidade, etc. Mesmo porque, quando ontem eu fui até contestado pela vereadora Tereza Berger, né, que relatou o quanto ela ficou impressionada com a questão do lixo, mas eu insisto, eu creio que ela não ficou muito atenta nas minhas palavras no início, e que eu insisto é que isso foi pensado como algo único e exclusivamente que poderia empanar o nosso carnaval. Eu não discuti se tinha sido ruim ou bom, claro que não foi bom para a nossa imagem, etc. Mas eu insisto que foi algo pensado dentro do que foi realizado no nosso carnaval, e foi uma pena que isso tenha ocorrido, nós sentimos muito, mas de qualquer maneira, eu reitero tudo que eu disse ontem, né, que aquilo ali foi única e exclusivamente
citado, sei lá por quê. E aproveitando também, senhor presidente, Márcio Garcia, nós ontem ouvimos o vereador, eu não me lembro qual o vereador, sinto por isso, que ele citou o que está ocorrendo em relação a essas internações dos drogaditos em relação ao crack. Eu não entendi direito, eu sou meio inocente, vereador William, e às vezes essa inocência dificulta para que eu siga um raciocínio assim mais abrangente, se houve crítica ou não. De qualquer maneira, aquilo me preocupou. E hoje eu estive no Hospital de Acari, o Hospital Ronaldo Gazola, justamente para verificar o que estava sendo feito em relação a isso. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, telespectadores da TV Câmara, meus amigos, minhas amigas, é impressionante o trabalho que está sendo realizado no Hospital de Acari, e as portas estão abertas para todos os vereadores verificar, buscando a mudança nessa situação no que tange ao uso do crack. Em relação às instalações, extremamente salubres, limpas, confortáveis, com ar-condicionado. Isso lá no Hospital Ronaldo Gazola, eu assisti, não foi ninguém que me falou. Eu estive no hospital. A enfermeira Olga me mostrou todas as instalações. Tem uma sala para recreação, tem uma sala para que essas pessoas que estão internadas possam fumar. O que eu achei extremamente inteligente, quem está usando o crack, se você tirar o direito até dele fumar o cigarro comum, aquilo ali vai ser mais um agravante, já que a pessoa também tem uma adição àquele fumo. Eu achei interessante essa situação que eu verifiquei lá, psicólogo para fazer o atendimento, o que eu achei também muito interessante, porque essas pessoas precisam do psicólogo. Tinha uma pessoa internada no isolamento, com BK, com tuberculose, essa pessoa estava isolada das enfermarias, tem uma enfermaria masculina e feminina. Então, eu fico às vezes assim pensando, eu falo, meu Deus do céu, eu acho que tem determinadas coisas que são ditas, que as pessoas falam, e eu não estou citando o meu colega de ontem, mas que eu acho que as pessoas falam sem ter nem ideia do que está acontecendo, não aprofundam, não vão lá no local para verificar o que está acontecendo. E lá no Hospital de Acari eu tive a oportunidade de assistir um trabalho muito bonito que está sendo realizado. Gostaria de dizer novamente o nome da enfermeira que está coordenando os trabalhos lá, que é a enfermeira Olga, que me mostrou todos os setores. Eu, senhor presidente, não avisei que iria, eu não avisei. Eu cheguei lá em função do que eu ouvi ontem aqui, e o que a imprensa vem noticiando, eu fiz questão de avaliar pessoalmente, e eu achei muito bom. Quando eu saí das instalações, agradeci e aproveitei, peguei minha carteirinha de médico, não me identifiquei também como vereador, e fui fazer uma visita ao Hospital Ronaldo Gazola. E novamente tive uma surpresa muito agradável de verificar que o trabalho que está sendo feito no Hospital Ronaldo Gazola, no Hospital de Acari, é um trabalho muito bom. Enfermarias limpas, eu entrei na enfermaria, cheguei lá dando aquela de
não, eu sou médico, eu vim aqui ver se tem um paciente meu aqui, não disse que eu era vereador nem nada, técnicos de enfermagem, tinha os médicos fazendo o acompanhamento das pessoas. Então, eu acho até, eu não tive nem contato com o diretor, que eu creio até que é meu xará, o doutor Eduardo, não tive o contato com ele, mas eu fiz questão de hoje fazer essa constatação para que nós não fiquemos apegados tão somente numa coisa só. Nós não podemos ficar apegados a só criticar, às vezes sem ter um conhecimento mais aprofundado, às vezes sem estar em loco para ver o que está acontecendo. A internação lá é voluntária, vereador Edson Zanata, é voluntária, a internação lá não é involuntária. E tinha vagas, eu queria até deixar isso também para as pessoas que estão nos assistindo agora, que nós ainda temos vaga no Hospital Ronaldo Gazola para quem optar em seguir essa internação. Então, eu queria parabenizar o hospital, dizer o quanto eu fiquei satisfeito, não abriria mão de criticar se eu encontrasse qualquer desmando, e isso é importante que se diga, não iria abrir mão disso, mas, felizmente, e eu fico feliz, e podia ser o governo atual, podia ser o governo passado, quando você vê algo que está sendo bem feito, nós temos que fazer a constatação aqui também. Então, eu parabenizo, a direção do hospital, parabenizo pela iniciativa que nós estamos tendo agora, mesmo porque, e eu já vou encerrar, senhor presidente, mesmo porque tem algo curioso, ninguém aponta um caminho. Não, as pessoas estão ali na Avenida Brasil, atravessando a rua, crianças morrendo, e aí faz o quê? Faz o quê? Ninguém fala nada. Não tem uma opção. A pessoa não tem algo a dizer que tem que ser feito. Então, vamos ver como é que isso vai caminhar. Espero que tudo corra bem, não porque vai ser importante para o governo municipal, mas pelas pessoas que têm essa triste sina de ter adição, principalmente a adição à droga e ao crack especificamente. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de convidar o nobre vereador Edson Zanata e, aproveitando o tempo de deslocamento dele até o plenário, chamar a atenção para os colegas inscritos, que já temos 6 vereadores inscritos, para que atentem o cumprimento para o tempo máximo de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, Márcio Garcia, excelentíssimos senhores e senhoras vereadoras, nessa primeira oportunidade que faço da voz do povo como representante, quero vos dizer que nós temos uma atribuição onde existe um código de direitos e deveres, onde está preceituado o médio do que podemos e devemos fazer, porque o mínimo e o máximo dessa sublime atividade já vem escrito na alma de cada um que a ela se entrega. O mínimo na irredutibilidade moral dos seus princípios e o máximo no arremesso glorioso de certos momentos da vida profissional, que deles exigirão de tudo, até a temeridade de um milagre. Estamos diante de um quadro de falência do poder público no que diz respeito à questão dos usuários de substâncias entorpecentes, principalmente a ilícita, porque as drogas ilícitas no momento vigora no nosso país leis muito rígidas no tocante à circunstância que flagrantemente assistimos hoje no principal elo que liga o estado do Rio de Janeiro, que é a Avenida Brasil, onde centenas de jovens, menores inimputáveis inclusive, atravessam a pista de um lado para o outro, expondo a perigo a sua própria vida, mas também de todos que trafegam no dia a dia chegando em nossa cidade. E a Prefeitura, através da Secretaria
de Governo, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, desenvolveu a partir de ontem a segunda ação de mobilização, de remoção daquelas pessoas. Porque as primeiras foi no ato do primeiro momento, quando tiraram todos da linha auxiliar no Jacarezinho. Pois bem, esses elementos são conduzidos por força coercitiva até um órgão do poder público situado na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Zona Oeste essa que até há pouco tempo atrás não se tratava só de um local propício a se levar o lixo orgânico, mas que também situa-se o maior complexo penitenciário do nosso estado do Rio de Janeiro. E esses elementos que hoje vivem flagrantemente em constrangimento no dia a dia da nossa cidade, utilizando-se de drogas, onde todos os transeuntes assistem, lamentavelmente, aquele quadro. Drogas que são consideradas ainda em nossa legislação vigente, por mais que se tente lutar contra a descriminalização, são ainda passíveis de autuação em flagrante. A grande discussão fica: são inimputáveis mentais porque não têm discernimento no momento consumativo de seus comportamentos atípicos, como atos libidinosos, ameaças, agressões, além de exporem as suas próprias vidas e as vidas de terceiro a perigo. No dia 21 de janeiro, antes dessa casa iniciar os seus trabalhos, protocolei diretamente ao senhor secretário de Desenvolvimento Social um procedimento solicitando a remoção e a pronta interveniência da Guarda Municipal para que tão logo fossem retirados os elementos da rua Amaral Costa, numa praça que é logradouro público da Fundação Parque Jardins, onde situa a principal igreja do centro de Campo Grande, Nossa Senhora do Desterro, assim como a rua Manaí, com Engenheiro Trindade, a 20 metros de um centro universitário, a 40 metros do prédio do Ministério Público e da vara da violência doméstica e familiar contra a mulher, onde centenas de usuários de droga, flagrantemente e reiteradamente, vêm cometendo ilícitos penais de diversas naturezas. E a força de ordem pública, seja a polícia militar no seu patrulhamento ostensivo, seja a guarda municipal, se sentem com as mãos atadas em decorrência da necessidade de um termo de ajustamento para remover tais elementos que são perniciosos, que estão praticando ilícitos penais de todas as naturezas, ora em Campo Grande, ora em Santa Cruz. Hoje, a poucos metros da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, no viaduto, sob a Estação 1ª de Mangueira, nós estamos hoje nesse comportamento de remover essas pessoas para uma rede hospitalar pública municipal, estadual e federal, com uma quantidade ínfima de vagas. Vagas que muitas das vezes são negadas para cidadão de bem. E, no entanto, há quanto tempo se trata esse problema desses elementos em franca ociosidade no cometimento de inúmeros ilícitos no dia a dia. E, no entanto, quando é um jovem da classe média, quando a família quer e impõe a internação coercitiva assim, então o Estado está falido na circunstância do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, porque nós temos que nos unir, e somente com essa união moral é que surgirão os grandes empreendimentos para essa solução, que só tende a crescer dentro do nosso município e dentro do nosso Estado. Claro que isso não é uma falência só no nosso Estado do Rio de Janeiro, isso vem de outros estados, mas nós temos que resgatar a circunstância da nossa cidade maravilhosa, cidade que acolhe brasileiros de toda a federação, e é triste o quadro que nós presenciamos, e nem todos são zumbis, nem todos são dependentes mentais.
muitos são conscientes que conseguem atravessar aquela pista com uma única perna, driblando os funcionários da prefeitura na tentativa da evasão para a condução coercitiva, para essa internação contra a vontade. Então, a concepção, prezados e nobres colegas, é que nós temos que nos unir nesse momento, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, para buscarmos uma solução adequada, eficiente, e não essa questão de estarmos aqui dando uma solução paliativa que não vai levar a nada. Eu tive uma experiência no passado de dirigir o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Naquela época a gente só tinha 22 mil presos, que hoje nós temos 32 mil presos no Estado. 32 mil presos nos 3 regimes, regime fechado, semiaberto e aberto. E lá nós também temos os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, para dar tratamento adequado àqueles elementos que não tiveram uma reprimenda penal, mas tiveram na aplicabilidade de um julgamento, uma internação compulsória. Temos que buscar uma solução eficaz para isso, porque a gente está caminhando para um caos, um verdadeiro caos, porque o processo de formação do caráter é voltado à educação e não à privação da liberdade. Então temos que nos unir na busca de solução. E era isso que eu queria deixar nessa primeira fala, nessa primeira manifestação, que é uma manifestação de repúdio de toda uma população que assiste essa circunstância dramática, constrangedora, lamentável. Isso não é só problema de saúde, isso é um problema social, porque a questão da droga conseguiu dominar todos os segmentos, a família, a igreja, a sociedade, a educação. E era isso que eu queria dizer a cada um de vocês nesse momento. Vamos nos unir, vamos unir força, porque somente com essa união surgirão os grandes empreendimentos buscando uma solução definitiva para esse grave problema que é a questão das drogas no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereadora Tereza Berg. 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, vereadores, eu ouvi com muita atenção o pronunciamento, os 2 pronunciamentos do nobre colega vereador Eduardo Moura e do nosso colega Zanata. E o primeiro pronunciamento me alegrou ao ouvir Eduardo Moura, querido vereador, dizer que os dependentes químicos, crack, estariam com ótimo atendimento no Hospital Ronaldo Gazola, que eu prefiro chamar sempre de Ronaldo Gazola e não Hospital de Acari, porque este grande médico, este grande secretário de saúde merece ser sempre lembrado com muito respeito e admiração por todos os cidadãos do Rio de Janeiro, porque foi na época de Ronaldo Gazola que a saúde no nosso município realmente foi colocada no seu devido lugar. Teve um período que deu dignidade à população do Rio de Janeiro. Eu discordo, sim, do nobre colega Zanata, que afirmou que a questão do dependente químico não é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública, sim, senhor vereador. E também lamento profundamente a matéria publicada hoje no jornal o Globo, a manchete: 40 vagas na rede hospital do nosso município para atenderem a dependentes químicos. Isso é quase uma piada, é quase um deboche com o município do Rio de Janeiro, quando na Cracolândia da Avenida Brasil, nós temos de 200 a 300. E eu confesso aos senhores que isso me incomoda muito, me deixa muito triste, quando vejo aquelas pessoas num estado de degradação total. E digo mais, não adianta internar em hospital, não.
Porque o problema do dependente químico não é apenas uma questão orgânica de desintoxicação. É um comprometimento, acima de tudo, psíquico, mental, e que tem que ser tratado com respeito à dignidade do cidadão. Então, eu só lamento que o município do Rio de Janeiro, que a nossa prefeitura, durante tantos, eu diria até anos, os senhores secretários tenham sentado aí, tenham discutido o problema do crack, que é uma droga arrasadora, que destrói famílias, não apenas o dependente. Eu só lamento que simplesmente não tenhas feito absolutamente nada. As pessoas, eu não vou dizer acolhidas, eu vou dizer recolhidas mesmo, lamentavelmente, são recolhidas nas ruas e são direcionadas para onde? Para abrigos. Quando nós sabemos que aquelas pessoas são doentes, precisam de tratamento, sim. Então, eu fico muito triste. E hoje, ao ler aquela matéria no jornal o Globo, fiquei mais triste e decepcionada. São Paulo saiu na frente. Eu acho que o governador de São Paulo criou uma infraestrutura, eu não sei se é o ideal, se realmente atende às necessidades daquela metrópole tão grande, não é? Eu não sei, mas eu sei que foram capacitadas pessoas, psiquiatras, psicólogos, para atenderem aos dependentes. Mais ainda, eu acho, sim, que a internação compulsória é uma necessidade. Em determinados casos, sim, eu relutei muito para fazer essa afirmação, mas é assim. Porque as pessoas chegam a um comprometimento mental e de degradação física, que elas não têm mais capacidade de discernimento, de saber o que é bom ou mal para si mesmo. Agora, claro que temos também, nessa história toda, que saber separar o joio do trigo. São Paulo deu uma lição. Até uma equipe do Tribunal de Justiça participa dessa internação compulsória. E tem que ser assim, porque daqui a pouco vão internar qualquer um, a família nem sequer toma conhecimento. Então, acho que tem que haver uma união de todos, sim, do poder público, da sociedade, para que nós possamos combater esta droga maldita que tanto mal está fazendo à nossa cidade e ao nosso querido Brasil. Muito obrigada, senhor presidente. O próximo vereador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, a todos os companheiros presentes, boa tarde. E que bom que as pessoas estão acordando e entendendo que hoje nós falamos do crack, essa droga mortal, essa droga que é cocaína, gente. Muitas pessoas não sabem o que é o crack. O crack, na verdade, é o lixo da cocaína. É uma cocaína que é misturada com uma série de ingredientes mortais para se tornar mais barata e, ao mesmo tempo, fazendo com que o seu usuário, né, aquele dependente, essa droga chega rapidamente ao cérebro e aí, de forma também imediata, tem a sua eficácia muito rápida, a onda passa muito rápido e é uma pedra, depois a outra e depois a outra. Mas nós temos que voltar e falar de drogas de uma maneira geral, as lícitas e as ilícitas. Nós temos que falar naqueles que estão na Avenida Brasil, mas nós temos que falar aqueles que estão na Lapa, também na escadaria ali, na sexta, no sábado, completamente à mercê da droga ilícita, que é a maconha, que é a cocaína, que é o êxtase, e também porque não vamos falar do álcool, que é a droga lícita, mas é a droga que mais mata. E nós precisamos ter um enfrentamento, pelo menos uma decisão, de que vamos fazer em função do que está acontecendo com a nossa juventude. Nós estamos alertando já há algum tempo nesta casa, sabemos que a matéria é uma matéria de âmbito federal, nós temos que discutir
tanto em Brasília, como nas casas legislativas, tanto do Estado como aqui do município. E quando a gente pede uma atenção especial, e quando hoje, logo de manhã, eu vejo o secretário de governo, Rodrigo Betlin, falando, e um pouco sem muita saída, porque, conforme foi dito aqui pela vereadora, 40 vagas são poucas vagas, mas é uma frase que eu quero dizer, já temos algumas vagas, porque até então, senhores vereadores, nós temos um problema seríssimo. Por exemplo, quantas clínicas nós temos no Estado? Pública nenhuma. Tínhamos duas, se eu não me engano, uma em Barra Mansa, que foi inclusive fechada, que o convênio não foi renovado, e temos outra, não sei se é Valença exatamente, mas eu quero dizer que existe um problema, é um problema, nobre vereador Zanata, que eu considero, sim, de saúde pública. É um problema que tem que ser decidido, aliás, tem que ser resolvido com a participação de todos nós, na interação, tanto do Poder Legislativo como Executivo, e até porque não chamarmos também o Judiciário. Quando se fala tanto da internação compulsória, quero lembrar a vereadora Tereza Berger, que os municípios do Rio de Janeiro estão na frente. São Paulo, quando o governador Alckmin levou a internação compulsória para os maiores, mas isso é vendo o que foi feito na cidade do Rio de Janeiro. E a relação que eu quero dizer a todos os senhores e senhoras, que nós precisamos entender que não é só que dinheiro tem. A presidenta Dilma, no final do ano, criou o projeto Carinhoso, criou outro projeto, 40 milhões de reais. Mas nós precisamos capacitar profissionais. Vereador. Isso é fundamental. Nós precisamos chamar a atenção de toda a sociedade, não só para o problema do crack. Claro, o crack na Avenida Brasil choca a todos nós. Mas esse mesmo crack, quando estava lá no Jacarezinho, eu já disse vereador, aqui, uma parte, por favor. Não se falava muito dele, não. Uma pequena parte. Senhor, claro, vereador. O que me espanta é que essa cidade tinha a única e qualificada Secretaria de Prevenção à Dependência Química, que foi eliminada no primeiro dia da atual administração. E agora, no primeiro dia da segunda administração, a própria coordenação que tinha restado foi encerrada também. Será que acha que o problema das drogas vai ser resolvido mesmo com tratamento? Nos Estados Unidos, os dependentes químicos reabilitados são apenas 7% deles. Ou há prevenção ou não há solução. É a minha opinião. Vereador César Maia, quer dizer, prefeito César Maia, vereador César Maia, como o senhor, inclusive, disse que gostaria de ser chamado, então, vereador César Maia, tenho absolutamente certeza que o senhor, quando prefeito, a secretaria que era a única, inclusive de referência, nós tínhamos esse trabalho. Eu disse isso algumas vezes aqui no meu primeiro mandato, quero chamar a atenção, já falei, e tenho certeza, não é possível que o prefeito Eduardo Paes não possa entender da necessidade da prevenção. Ao extinguir a coordenadoria, que eu vinha fazendo críticas à forma que ela atuava, porque é ainda muito tímida, e eu acho que a solução, claro, tratamento, seja através da internação compulsória, mas a palavra é prevenção. É muito mais barato cuidar, aliás, é muito mais barato prevenir a doença do que cuidar a doença. Para todos nós temos que ter essa sensibilidade. Sem prevenção, por mais que a gente esteja aqui gritando, chamando a atenção, por mais que sejam colocados recursos, por que não a prevenção? E é por isso que eu quero, e aí entra aqui na discussão, drogas lícitas e drogas ilícitas. Temos aí a lei seca, que mostrou claramente, e a gente às vezes encontra um discurso contrário à lei seca, como se nós estivéssemos coibindo a pessoa de se divertir ou de beber. Não, as pessoas precisam só entender que a combinação álcool e direção é mortal. E nós precisamos bater palmas. E aqui o deputado federal Hugo Leal, que esteve à frente da lei seca, e temos que exaltar também a participação do governo do Estado com a fiscalização. E as pessoas às vezes acham que é para ir contra. A lei seca pode prejudicar alguém. E na verdade não é essa a intenção. Então eu quero aqui chamar a atenção. Hoje estou, de novo, preocupado
mas ao mesmo tempo esperançoso, até pelos pronunciamentos dos companheiros vereadores. Estamos todos juntos nessa luta contra o crack, contra a cocaína, contra o êxtase, contra o álcool, até contra o tabaco. Nós temos que sensibilizar e mostrar de forma responsável, porque aí, sim, eu acredito que a gente vai avançar nessa questão da prevenção. Prevenção, item número 1, nós precisamos ir para dentro das escolas, conversarmos com os jovens, e é só isso que eu quero dizer. Não adianta o filhinho de papai lá, que usa fumo baseado dele, que cheira o pó dele, pedir paz, porque quem financia essa guerra são os usuários, e é isso que nós precisamos conversar. A questão da prisão, acredito que não vamos resolver a questão das drogas aprisionando o usuário, mas nós temos que sim buscar o caminho, e esse é o nosso entendimento. Chega de discurso. Quem usa drogas absolutamente assume o compromisso dessa guerra, dessa violência e principalmente dessa matança que existe aí, não só no cenário do tráfico, mas é a matança daquele que pega o seu carro completamente embriagado e mata pessoas inocentes. É aquele que, sob o efeito de uma droga psicotrópica, que altera com certeza as suas funções, e aí nesse sentido nós temos que estar aqui conversando com todos os professores. Queremos ir para dentro das escolas, e aí a comissão de prevenção, espero aqui, aquele que assuma essa comissão aqui da casa, possa exatamente ter esse compromisso. O debate das drogas, ele tem que ser amplo, e chamar toda a sociedade para participar, sem hipocrisia, porque não adianta ficar falando, são 40 vagas, é muito pouco, não tínhamos nenhuma. Eu quero lembrar que o inimigo às vezes, na ânsia de buscar o ótimo, a gente não atinge e não salva sequer uma vida. Então eu quero que é o primeiro passo, quero que o prefeito Eduardo Paes esteja atento, se não for uma secretaria que o governo do Estado criou. O governo do Estado criou uma secretaria, porque o problema precisa realmente não só um envolvimento de outras secretarias, como é a Secretaria de Saúde, como é a questão também da segurança pública, como é desenvolvimento social. Por isso todos temos que fazer mais exatamente do que só falar. Temos que ir para a ação, e quero aqui, como humildemente me colocar à disposição dos demais vereadores. Vereador Zanata, sua fala, quando clama para que possamos estar unidos, conte comigo, tá certo? Nesse sentido aí. Queria agradecer, senhor presidente, muito obrigado, e desculpa por ter me excedido um pouco no tempo. Obrigado. Próximo orador inscrito é o vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente de trabalhos, já mudou, vereador Renato Moura, senhores vereadores presentes, assessores, pessoal na casa das galerias, da imprensa, eu queria utilizar esse período aqui de 10 minutos, tentar não ultrapassar como foi. Uma parte. Pois não? Segundo. Claro. Vereador Paulo Pinheiro, eu acabei não falando de um problema e quero que Vossa Excelência possa nos ajudar. Preciso que o senhor me diga o que está acontecendo no Hospital Salgado Filho. Eu não sei mais o que faço, porque exaltei todo o trabalho feito pela Secretaria Municipal de Saúde em relação ao que presenciei em algumas unidades, como Miguel Couto, como Lourenço Jorge, e o ser. Eu vi ali, fiz até um elogio, e não entendo por que não implantação do ser no Hospital Salgado Filho. Sei que Vossa Excelência conhece o problema, e é importante, que nos deixa muito triste abrir o jornal e ver o que nós hoje presenciamos em todos os jornais. O senhor, enfim, vou deixar com Vossa Excelência, mas eu gostaria de pedir a ajuda que na sua fala o senhor pudesse me dar algum tipo de explicação. Obrigado. Não, obrigado. Eu queria iniciar até usando as palavras do vereador Tio Carlos. Tem coisas que só a incoerência explica. Eu sei que a gente não consegue ser 100% coerente. E quanto mais velho vai ficando, mais a gente começa a fazer uma avaliação da nossa coerência. E às vezes não se consegue chegar aos 100%. A gente, muitas vezes, acaba incoerente. Mas alguns pontos a incoerência é inaceitável. O senhor viu hoje o Salgado Filho com
um número enorme de pessoas nas macas da emergência fotografadas. E isto já foi denunciado aqui umas centenas de vezes. A Comissão de Saúde da Casa já mostrou isso várias vezes. Agora, surpreendentemente, como é que o senhor vai entender que tem 70 pacientes em maca no Salgado Filho e tem vaga no Hospital Jacari e tem vaga no Hospital Pedro II? Como é que eu sei que tem vaga? Eles acabaram de abrir as vagas para os pacientes que foram retirados da rua. Quer dizer que nós estamos até ontem com esses pacientes morrendo no corredor e com vagas fechadas nos outros hospitais. Por quê? Não sei explicar. Essa coerência, só quem pode explicar é o secretário de saúde, que, como eu falei ontem rapidamente, eu queria hoje parabenizá-lo. Acho que, para a defesa de algumas teses aqui nossas, eu queria parabenizar o secretário Hans Domann, porque ele resolveu se submeter a um concurso público. E foi aprovado, com louvores, porque ele é um brilhante cientista. Foi aprovado no concurso público da Fiocruz e vai lá desenvolver as suas pesquisas que ele faz há algum tempo com células-tronco, importantíssimas para o país. E aí vem a incoerência. Ele passa num concurso público e vê que a melhor maneira de chegar à Fundação Oswaldo Cruz, a um órgão público, é através do concurso público. Entretanto, a secretaria que ele dirige, ele oferece à população, aos outros mortais que não são secretários, um concurso público para médico, por exemplo, pagando R$ 1.700 para 24 horas semanais. Veja que ou seja, aquilo que é bom para mim não é bom para os outros, ou ao contrário, o que é bom para os outros não é bom para mim. É um caso de incoerência. De um lado, parabenizá-lo, porque ele entende e que o secretário pessoa física agiu corretamente, o secretário pessoa jurídica não está agindo corretamente em relação ao acesso ao serviço público. E esse é um dos problemas. Nós assistimos aqui, o senhor assistiu aqui ano passado, 2 mesas, uma até organizada pelo senhor, em que se ouvia um assunto interessante. Faltam médicos no Rio de Janeiro. As autoridades disseram aqui. Por que não tem? Por que tem mais de 50 equipes de saúde da família sem médicos? Por que tem mais de uma dezena de UPAs sem médico? No final de semana, a UPA de Marechal Hermes não tinha médico. E se nós formos à UPA da Rocinha, não tem médico vários dias? Ou seja, faltam médicos na rede municipal. Alegaram aqui que era falta de pediatras. O senhor lembra que o senhor assistiu aqui. Bom, o Conselho Federal de Medicina divulgou ontem, e o Conselho Regional de Medicina concluiu essa explicação, de uma pesquisa nacional sobre médicos. Veja, aquilo que foi dito aqui não é verdade. Ou, não sei se não é verdade, poderia ser pensamento desde naquela época, mas os números hoje desmentem completamente isso. Os números dizem o seguinte: o Brasil hoje tem 388 mil médicos. No Brasil, e a proporção é a proporção mundial, existem 2 médicos para cada 1.000 habitantes. Em 2008, há 4 anos atrás, o Brasil tinha 1,15 médicos para cada 1.000 habitantes. Chegamos hoje, então, a 388.015 médicos. Muito bem. Então, por que faltam médicos se nós temos tanto médico? Primeiro, a nível nacional, a gente entende rapidamente. A região sudeste, a nossa, nós temos uma proporção de 2,67 médicos para cada 1.000 habitantes. Enquanto na região norte do país, nós temos 1,01 médicos para cada 1.000 habitantes. Ou seja, nacionalmente, os médicos são igual aquele anúncio, estão migrando para onde tem banco. Os médicos estão migrando para as capitais, para os lugares mais avançados. Quando chegamos ao Rio de Janeiro, para a gente entender melhor, o Rio de Janeiro tem hoje, a capital, 58.782 médicos registrados podendo atuar como tal. E o estado do Rio de Janeiro todo tem uma proporção de 3,62 médicos para cada 1.000 habitantes. Essa proporção seria maior que a proporção nacional, mas quando a gente avalia um pouco mais, bota um pouco mais de foco nessa pesquisa, vemos que nessa rede, 67% dos médicos do estado estão lotados na capital, na cidade do Rio de Janeiro. 67%. Ou seja, nós temos o Rio de Janeiro como o segundo estado brasileiro em número de médicos, com 58 mil, a capital, com 58.782, e o interior,
com esse número menor, o que dá uma proporção assustadora. Na capital, nós temos 6,18 médicos para cada 1.000 habitantes na capital. No interior do estado do Rio de Janeiro, nós temos 1,98 médicos para cada 1.000 habitantes. E outro fato que explica agora, que a pergunta do tio Carlos sobre a questão da coerência, explica a história dos médicos na capital. Dos médicos que estão no Rio de Janeiro, 1,58 médicos para cada 1.000 habitantes trabalham para a rede pública, enquanto 4 médicos para cada 1.000 habitantes trabalham para a rede privada. Ou seja, não há falta de médicos. Os médicos estão na disputa do mercado, optando pelo local em que há melhores condições de trabalho, em que há melhor salário. Ou seja, os médicos migraram para onde o mercado chamou. Então não há falta de médicos. O que acontece é que, com o salário que se paga, com as condições de trabalho que se dá, os médicos não vão para a rede pública. Então, a gente junta esse fato muito claro. Por que os médicos não estão indo para a rede pública? Pelas condições de trabalho e pelo salário. Por que o secretário fez um concurso para a rede pública, para ele, e não faz um concurso digno da rede pública para os outros? O resultado é exatamente esse. O último concurso, senhores, passaram 1.400 médicos, era número de vagas, passaram 750 médicos. Desses 750 médicos, era o concurso de 2012, 520 já foram embora, já abandonaram, por conta própria. Só no ano de 2012, pediram demissão da rede pública do município. Exatamente, 220 médicos, todos jovens de matrícula alta no município. E outro dado que é basicamente olhar os dados e entender. Em 2008, no então governo do prefeito César Maia, a Secretaria de Saúde tinha, entre seus funcionários estatutários e concursados, 28.500 funcionários. Hoje, esse número caiu para 23 mil. Qual é a explicação para isso? A explicação é notar o que tinha. Naquela época, nós não tínhamos nenhum médico contratado, nenhum profissional contratado pela rede de organizações sociais, não existiam. Existiam as cooperativas. Tinham em torno de 2.000 a 3.000 profissionais nas cooperativas. Hoje, as organizações sociais, os terceirizados, temos 14.500 profissionais terceirizados na rede municipal de saúde. O que significa? Os médicos migraram para aqueles que estão pagando melhor, que é a rede pública com pagamento da rede privada. Então, não é verdade o que as autoridades disseram aqui, que falta médico, que falta pediatra. O número de residentes de pediatria no Rio de Janeiro, neste ano de 2012, aumentou. Agora, eles não vão para onde não tem condição de trabalhar, onde não se paga o salário permitido. Então, é realmente assustador e é um quadro técnico. Como é que se resolve isso? Fazendo o que o secretário fez particularmente. Fazendo um concurso onde paga um salário razoável. A Fiocruz vai lhe pagar, se ele ficasse trabalhando lá, em torno de R$4.000 para ser pesquisador. Não vai lhe pagar o que ele está pagando para os outros colegas dele, que é R$1.700 por 24 horas de trabalho. E em relação ao Hospital Salgado Filho, o que precisa no Hospital Salgado Filho é corrigir esse problema. Qual é o problema do Hospital Salgado Filho? Ele tem 60, 70 pacientes na maca, porque todos os leitos estão cheios. A Central de Regulação de Leitos não lhe oferece leitos. Ofereceu leitos, por exemplo, para as pessoas retiradas da rua, 40, e não ofereceu para os 72 que estão lá no Salgado Filho. É uma questão de opção. E outra coisa importante, e aí para juntar e para encerrar o meu discurso aqui nesse momento, juntando o que falou a vereadora Tereza Berger, o vereador Zanata, veja só o seguinte, e o vereador que me antecedeu aqui foi o vereador Eduardo Moura também. Ninguém é contra o trabalho técnico. O que não pode é usar o ombro do trabalho técnico para fazer política. Está aqui na matéria do Globo de hoje, da página 3, página 6, página 12, o seguinte: de acordo com o subsecretário municipal de saúde e atenção hospitalar, Dr. João Luiz Ferreira, em média, os pacientes devem ficar internados 5 dias, prazo que pode ser prorrogado por 10 dias. Na mesma matéria, o psiquiatra Jorge Jaber fala que não há possibilidade de um tratamento de menos de 30 dias. Por que 4 dias? Que estrutura foi montada?
Se lá eu não acompanhei e respeito e acredito no que o vereador Eduardo Moura falou, que o Hospital Ronaldo Gazola está atendendo muito bem. Agora, quais foram os hospitais que deram leitos? Um dos hospitais em que os pacientes foram mandados para lá é um hospital que não foi inaugurado, chama-se Evandro Freire, na Ilha. Esse hospital tem estrutura, a Secretaria de Saúde se estruturou para receber, o hospital, outro terceirizado, Pedro II, ele pode fazer isso, ele pode receber esses pacientes em detrimento de outros que estão morrendo na porta, dentro dos corredores do Salgado Filho, por exemplo? Então é muito importante que a gente não use palavras retóricas para coisa prática. Eu lembro aqui o discurso que o secretário fez ali, sobre a atenção materno-infantil, que na Praça 15 ele fez diferente. Então nós temos que sempre analisar isso com um pouco mais de cuidado. O atendimento discutido, e São Paulo teve problemas sim, porque São Paulo também tem problema de leitos, teve problemas, e aqui no Rio de Janeiro, como é que de uma hora para outra se fixou em 40 leitos? Eu sei e entendo até a posição do tio Carlos, é melhor pouco do que nada. Mas aqui não é ter pouco ou nada, estamos preparados. E eu queria relembrar aqui, outubro de 2012, na cadeira está, ali na terceira cadeira estava sentado o secretário Ranch. Eu fiz essa pergunta a ele, em outubro. Os senhores estão preparados para atender os pacientes de crack? E ele, numa atitude autoritária, disse que esse problema era dele, que eu ficasse tranquilo que ele ia resolver. Já vi que eu fiquei tranquilo errado, porque ele não resolveu. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o vereador César Maia. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu hoje vou fazer um pupurri, uma pontuação. Eu começo pelo plenário. Plenário vazio. Aqui na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, em Brasília, o plenário deixou de ser o espaço fora as grandes votações, deixou algum tempo de ser o espaço de mobilização. E para isso, muitos desses plenários estão desenvolvendo alternativas para que eles fiquem muito maiores do que são o Parlamento Alemão, a Assembleia Francesa. Eu estou levantando, a partir de ontem, o custo de alugar um tempo de televisão, nessas televisões de pouca audiência, na rede cabo, televisão a cabo, porque se nós tivermos todo dia o nosso plenário ou matérias de cobertura, gerando uma grade, gerando um costume e, principalmente, gerando o que hoje chamam, nos Estados Unidos, de marketing de grande semeadura, que é a vinculação da televisão com a internet. Você grava para a televisão comerciais. Como a gente faz comercial, a gente não fica tão ansioso, comercial, horário gratuito. A gente grava no comercial para a televisão nossa, Câmara. E a gente vai e coloca no YouTube, e joga para o nosso site, joga para o Twitter. A gente multiplica, através do instrumento nosso, a nossa presença fora da casa, fora do plenário. Estou estudando isso, vou apresentar depois, para deliberação maior do plenário. Vossa Excelência me concede uma parte, senhor vereador César Maia. Apenas para comunicar a Vossa Excelência que já na legislatura passada, e eu herdei isso em função de uma determinação do presidente Jorge Felipe, nós estamos em plena negociação com a Câmara Federal, e avançada e de forma, eu acho que satisfatória, para que a Câmara tenha a sua própria televisão, ou seja, o nosso próprio canal que funcione ao vivo, diretamente. O convênio já foi enviado para a Câmara Federal no começo de janeiro, a gente não tinha divulgado ainda, porque não se tocou no assunto, mas já que Vossa Excelência fala no assunto, a mesa diretora já está providenciando o funcionamento da TV Rio. É uma grande notícia, e depois a gente precisa discutir aqui com o responsável pela televisão, que instrumentos são esses que nos permitem vincular a televisão às redes sociais, as nossas. Quer dizer, fazer lá uma inserção de 2 minutos, 3 minutos, que você vai na televisão e vem
no nosso site, no nosso Twitter, no nosso blog, etc., etc., instrumentos de multiplicação que se dá através da sinergia televisão, internet. Vossa Excelência me concede mais um pedacinho de à parte. Apenas para informar a Vossa Excelência que hoje ainda, na reunião da mesa, nós discutimos a possibilidade de fazer com que é uma sugestão da diretoria de informática e sob a direção do vereador Jairim, que será o nosso um gabinete direto com a população, ou seja, a infraestrutura está sendo montada para que o gabinete do vereador, cada ação do gabinete do vereador seja comunicada imediatamente pelas redes sociais. Eu me lembro de uma conversa com o vereador Jorge Felipe, há uns meses atrás, no início da campanha eleitoral, e eu dizia, vai ter uma renovação de, sei lá, 50%. Nós tivemos 40% dos vereadores que perderam o mandato. Isso é muito ruim, porque você ter mandato em várias legislaturas, você acumula experiência, você trabalha melhor, você sai do ciclo de euforia. Então, a gente tem que criar as condições para que a gente possa dizer, todos nós juntos, em 2016, apenas 15% de renovação aconteceu nessa casa. Isso tem que ser um objetivo de todos nós. O segundo ponto é uma questão que passa desapercebida e não devia. A Constituição de 1988 é uma Constituição municipalista. O movimento municipalista era presidido pelo governador de São Paulo, Orestes Quercia. Entraram ali elementos que fortaleceram enormemente os municípios. Dá um exemplo. Até a Constituição de 88, todas as mudanças urbanísticas eram feitas por decreto do Poder Executivo. A partir daí, tem que vir em lei aqui, inclusive os vereadores têm poder de iniciativa. Matéria tributária, nós podemos ter iniciativa. Aliás, o senhor cardeal pede que se tenha urgência aqui na votação da isenção do ISS para a Jornada Mundial da Juventude Católica. Bem, se as Olimpíadas e a Copa do Mundo tiveram, por que não se dá essa urgência e aceleração? Eu me lembro uma vez que o vereador Pedro Porfírio entrou na minha sala dizendo que ele ia apresentar um projeto de lei para que o parceiro homossexual no FUNPREV tivesse direito à pensão. O que eu achava? Eu acho bom. Fui consultar a Procuradoria para ver se tinha o poder legislativo, esse poder de iniciativa. Tinha. Ele fez a lei, eu sancionei. O primeiro governo no mundo, França, Alemanha, Nova York, Paris, primeiro no mundo que deu direito à pensão a parceiro homossexual. Iniciativa do vereador Pedro Porfírio. Essa casa aprovou uma lei de organização do transporte alternativo. Difícil, batalha. Agora tem uma licitação, preste bem atenção nisso, tem uma licitação que individualiza o transporte alternativo. Uma Kombi, uma van. Isso significa, simplesmente, se os taxistas não estão de olho, significa que passam a ser táxis coletivos. Inevitavelmente. Há uma lei aqui. Essa lei foi deixada de lado e se entrou por outro caminho. Quociente eleitoral de 2014. Os primeiros cálculos projetam a necessidade de 185 mil votos para um deputado federal. 125 mil votos para um deputado estadual. Olha que a necessidade de se formar chapas para que se possa ter uma legenda, a estadual ou a federal, desse tamanho. Fiquei espantado. Carta de crédito da prefeitura. O servidor de baixa renda, ele tem subsídio. Se o valor de uma habitação digna vai além do que permite ele comprar com desconto de 25% da sua remuneração, ele é subsidiado pela prefeitura.
Agora foram no Preve Rio. Eu pedi para uma pessoa do Preve Rio atender, um servidor. Disseram, não. Agora vocês vão entrar no Minha Casa Minha Vida. Acabou o subsídio na prefeitura. Não está escrito. E deram um nome, habitação, sei lá, um nome qualquer, habitação, uma grife qualquer. Tem que ficar atento. Quer dizer, como é que a gente fala em habitação digna se o nosso servidor não tem acesso a ela? Foi uma decisão tomada lá em 93, porque era o máximo da incoerência falar de habitação popular e, dentro da nossa casa, moravam em favela, aqui, ali, em situação precária, subhumana. Debate. Olha, eu farei deputado. O vereador Paulo Pinheiro falou e eu saí anotando. Aprendi. Olha, o debate não é apenas para a imprensa anotar, para a gente poder se posicionar em relação ao executivo, é para a gente aprender também. Acho que a gente podia conversar com a mesa, vereador Laura Carneiro, e ter, sei lá, uma vez de 15 dias, uma vez por semana, uma vez de 3 em 3 semanas, uma sessão de debate entre nós. A gente não precisa ficar dependendo de vir o secretário aqui, de vir a autoridade aqui, e diz o tema: habitação popular, crack, drogas, saúde, educação. E a gente fica todo plenário discutindo, pede a parte, se inscreve, só se fala sobre um tema. Isso dá densidade a essa reunião. E garanto que todos nós vamos aprender muito. Se o debate for finanças públicas, eu acho que eu posso aportar alguma coisa. Mas se o debate for saúde pública, quem vai aportar? Os vereadores que entendem disso, né? Acho que se pode ter sessões de debate. Eu encaminhei, através do vereador Caiado, à mesa, pedido que a gente tenha a história da Câmara Municipal registrada. Como é possível que não se tenha nessa casa a galeria dos presidentes da Câmara Municipal? Isso é possível. Casa de Pedro Ernesto, mas não tem a galeria com a fotografia dele. De Barata Ribeiro a Eduardo Paz. Qualquer lugar do mundo tem. Segundo, uma pequena ementa com cada vereador que entrou nessa casa. Por exemplo, as favelas estão onde estão, porque um vereador dessa casa conseguiu enfrentar os proprietários do Morro da Mangueira, do Morro do Turano, do Morro do Salgueiro, etc. E, nesse enfrentamento na Corte Suprema, ele garantiu o uso do capião, pela primeira vez. Se não tivesse sido ele, todos estavam com ordem de despejo e a polícia iniciando a sua ação de despejo. Turano, Mangueira, Salgueiro, aqui, o São Carlos, Mangueira, enfim. Um vereador dessa casa, como é que não vai ter uma emenda do vereador dizendo que ele é o responsável pela defesa do direito de permanência daquelas pessoas que estão ali? Vossa Excelência me concede uma parte. Em nome da mesa diretora, essa matéria foi votada ou foi aprovadíssima. Vossa Excelência será convidado para ser o coordenador desse grupo de trabalho de 3 vereadores. De trabalho. Já está avisado. É mais simples. Já foi aprovado. É simples, contrata a Fundação Getúlio Vargas e ela faz esse trabalho para a gente. E um problema. Finalmente, construção de uma nova sede da Câmara. E ontem eu vi o vereador questionar, pelo amor de Deus, nós somos deputados municipais. Vamos visitar casas legislativas de Nova York, casa legislativa de Londres, casa legislativa de São Paulo. Não dá. O que eu quero é me colocar à disposição da mesa como economista, para poder viabilizar isso sem precisar meter um tostão. Da mesma maneira que foi construído o anexo, presidente, o anexo da prefeitura. O FUNPREV, olha, tantos prédios, aquele prédio da Eletrobras ali na Cidade Nova, foi construído assim. Cada vez mais, o investidor, o da Cidade Nova, tanto o centro de convenções como o prédio da Sul América, o investidor, ele constrói e com garantias, ele aluga para quem ele construiu e no aluguel tem o retorno do capital dele, que no caso do Preve Rio
os FUNPREV são 6%. Então é isso. Não há nenhuma dificuldade, nenhum problema. É ter um projeto, definir a localização e, finalmente, o investimento tem os recursos prontos e próprios e se paga o aluguel, como paga a Prefeitura do Rio de Janeiro ao FUNPREV. Muito obrigado, presidente. O próximo orador é o vereador Renato Simon, que dispõe de 10 minutos. Bom dia, senhora presidente, senhores e senhoras vereadores. Eu queria retomar o debate que tem sido feito no dia de hoje sobre a questão das drogas. E eu queria, na verdade, começar esse debate tentando fazer uma reflexão a respeito do tema, para além da conjuntura, né, no primeiro momento. Porque a gente precisa, antes de mais nada, discutir o que são as drogas, o que é essa categoria, o que é droga. Quando a gente fala de droga, a gente está falando de quê? Porque algumas pessoas entendem, né, que drogas são as substâncias ilegais. Inclusive, a nossa legislação diz isso, né, que drogas são as substâncias que estão listadas ali pela Anvisa como as substâncias ilegais. Outras pessoas acham que drogas são aquelas substâncias feitas pela indústria farmacêutica e que as substâncias naturais não seriam drogas, né? Algumas pessoas dizem, não, maconha não é droga porque é natural, droga é o que vem da indústria farmacêutica. Na verdade, se a gente usar o conceito da Organização Mundial de Saúde, a gente vai entender que droga é toda substância que altera o funcionamento do nosso corpo. Isso é droga. Então, quando a gente está falando de droga, a gente está falando não só, como lembrou o tio Carlos na intervenção dele, das drogas ilícitas, mas estamos falando das drogas lícitas. Mas aí eu queria chamar a atenção que não são só as lícitas óbvias, como o cigarro ou álcool. Existem drogas lícitas que são desconhecidas da população. Pouca gente considera que o açúcar é uma droga. Pouca gente considera que a cafeína é uma droga, né? E todas essas substâncias podem trazer riscos, né, para a saúde das pessoas, né? Eu quis começar a discussão assim para chamar a atenção para o seguinte: se a definição de droga é essa que eu falei, então as drogas não são proibidas. Algumas drogas são proibidas. E por que algumas drogas são proibidas? Essa questão é muito importante, porque as drogas começaram a ser proibidas no século XIX, no início do século XX, e essa memória parece que se perdeu. Hoje é muito comum as pessoas acreditarem que algumas drogas foram proibidas porque elas eram mais perigosas do que as outras drogas. E não teve nada disso. A história da proibição das drogas é mais um capítulo da história do racismo no Brasil e no mundo. Aliás, a cidade do Rio de Janeiro foi a primeira cidade no mundo a proibir a maconha. Em 1830, foi publicada uma postura municipal da cidade do Rio de Janeiro que proibia o pito do pango, como era conhecido fumar maconha na época. Sabe como é que essa lei foi escrita? Ela falava assim: é proibido aos escravos e outras pessoas o pito do pango. A letra da lei já mostra o seu caráter racista. A primeira delegacia de polícia responsável por reprimir o uso de maconha no Brasil também foi na cidade do Rio de Janeiro. Chamava-se Inspetoria de Tóxicos e Mistificações. O mesmo delegado de polícia era responsável por prender o maconheiro, por prender o sambista, por prender o capoeirista, por prender, né, o pai de santo. Era a cultura negra que estava criminalizada pela República recém-instalada no país. E foi nesse contexto que a maconha foi proibida. Os médicos e os diplomatas brasileiros militaram internacionalmente para que a maconha fosse incluída no rol das substâncias proibidas, a partir das conferências de 1901. E o argumento dos médicos e dos diplomatas brasileiros eram coisas do gênero: a prova de que a maconha faz mal à saúde
é que os negros são débeis mentais porque fumam maconha. A prova, a maconha, foi a vingança dos negros contra a escravidão. Os brancos escravizaram os negros, para se vingar, ensinaram os brancos a fumar maconha. Essas duas aspas que eu fiz agora foram discursos das nossas delegações nas conferências internacionais sobre as drogas. E até hoje é assim. Hoje, não existe mais, depois dos movimentos contraculturais dos anos 70, o gueto das drogas como existia antes. A gente não pode falar mais hoje que a maconha é a droga dos negros ou que a cocaína é a droga dos ricos. Isso tudo se misturou. Mas o nosso sistema policial e o nosso sistema judiciário continua punindo apenas os usuários e os traficantes que são oriundos das classes populares. Se no início a perseguição às drogas era claramente um instrumento do racismo, hoje a proibição das drogas é um instrumento de criminalização da pobreza. Por que determinadas regiões da nossa cidade, sob o argumento de se procurar drogas e armas, se viola a Constituição, não existe o direito das pessoas à inviolabilidade dos seus domicílios? Em outros bairros da cidade, não é? A política de drogas não leva a uma ocupação militar do Leblon, nem de Ipanema, em busca de drogas e armas. E eu tenho certeza, né, que se fizesse no Ipanema e no Leblon, que se faz no Complexo do Alemão, nós iríamos encontrar, sim, muitos traficantes, muitas armas e muitas drogas. Então, até hoje, a proibição, ela serve fundamentalmente a um instrumento de perseguição de determinados grupos sociais. Não existe nem no Brasil, nem no mundo, uma política que seja efetivamente uma política de defesa da saúde das pessoas, dos malefícios que as drogas podem trazer. Sobre o que vem acontecendo recentemente no Rio de Janeiro, desde 2011, com a política de internação compulsória, né? Eu falei isso tudo até agora porque é importante para a gente compreender o que acontece na nossa cidade. Porque a imprensa, né, o executivo e muitos parlamentares fazem um discurso como se o crack fosse o principal problema de saúde pública em relação a drogas hoje, na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. E não é. Se a gente considerar apenas as drogas que têm efeitos psicoativos, o álcool é o campeão dos problemas de saúde. Então, essa política da prefeitura, em primeiro lugar, está equivocada ao focar no crack. Em segundo lugar, está equivocada ao focar num tipo de usuário, que é o usuário que está nas ruas. Na verdade, nós não temos uma política municipal de drogas eficaz, porque nós não temos uma política municipal de drogas que tenha como objetivo atender ao conjunto da população que desenvolve o uso problemático de drogas, e não apenas as crianças, adolescentes e agora adultos em situação de rua. Quando nós defendemos a instalação dos CAPs-AD, a ampliação, aliás, da rede de CAPs-AD, até 30 CAPs-AD na cidade do Rio de Janeiro, o que nós estamos fazendo não é absolutamente um discurso irresponsável de criticar a internação compulsória, dizendo que não tem que fazer nada, como algumas pessoas já estão nos acusando. Não, vocês não querem que faça? Não, nós queremos que se faça o que tem que ser feito, que é muito além de internação compulsória e que é muito além de conseguir vagas para internação. Essa casa, para debater esse assunto com seriedade, tem que estudar as experiências em volta do mundo. O que vem conseguindo reduzir o uso de drogas pelo mundo é a instalação justamente desse tipo de política, com uma rede básica de saúde mental à disposição da população, para que a população possa conseguir se tratar quando houver necessidade. E aí toda a população, não só o morador de rua, mas também o filho da classe média e os filhos das elites. Todos precisamos, toda a sociedade precisa que essa rede seja instalada. Os usuários que estão em situação de rua têm que ser atendidos pelos consultórios de rua. Esse mecanismo precisa existir até para que, quando a internação for necessária, ela seja feita
de maneira adequada, ela seja feita em função de uma política de tratamento daquele indivíduo e não em função de uma política de espetáculo da prefeitura ou de higiene social das nossas ruas, né? Então, eu queria, né, fazer um chamado a todos os colegas para que a gente consiga fazer esse debate para além dos tabus e dos preconceitos. Eu não estou aqui defendendo a ampliação da rede de CAPS AD, porque eu defendo a legalização da maconha ou a legalização das drogas. Eu estou aqui defendendo a ampliação da rede de CAPS AD, porque esse é o instrumento adequado, é o instrumento eficaz, é o que pode fazer com que a gente tenha realmente uma política pública de enfrentamento do problema das drogas. Sobre a operação da Prefeitura, 30 segundos para eu concluir. Na madrugada passada, eu fiz uma série de requerimentos de informação para ter, né, ciência dos detalhes da operação, que aparentemente a Prefeitura dessa vez se preocupou em ter o mínimo de legalidade na sua ação e levou médicos para fazerem laudos dos pacientes. Mas mesmo assim nós precisamos saber com detalhes como essa operação aconteceu, para que a gente possa saber se realmente a legalidade dessa vez foi respeitada. Mas no caso das internações compulsórias que aconteceram até anteontem, não existe nenhuma base legal para as crianças e adolescentes terem sido internados. Obrigado. Próximo orador, inscrito, vereador Reimão, que tem a palavra por 10 minutos. Senhora Presidenta, vereadora Laura Carneiro, senhores vereadores, vereadoras presentes aqui no plenário da Câmara, pessoal que nos acompanha, os trabalhadores aqui do plenário, trabalhadores da Câmara Municipal. Na verdade, a gente está vivendo aqui uma discussão, não que seja uma discussão de polarização do tema das drogas, em vista do que temos vivido na cidade. Vi aqui diversos discursos voltados para a questão da saúde, para a questão do respeito à vida das pessoas ou do desrespeito à vida das pessoas. E, de fato, ontem, né, aliás, na sexta-feira passada, eu vim a essa tribuna e dizia, assim, e vou dizer novamente com as palavras de maneira mais clara, essa aqui, Carlão, de maneira mais clara, né, do jeito, né, que as coisas acontecem, dizer-se favorável à internação compulsória, no meu entendimento, é fechar as portas para aquilo que nós queremos como acolhimento. É preciso entendermos que essas duas palavras, elas têm não só conotações, mas sentidos diversos, diferentes e opostos, mais do que diversos, opostos, acolhimento e recolhimento. Em uma das manchetes que a gente encontrou no jornal Globo, do dia de hoje, diz assim, né, vou ler tal qual escreveu aqui o jornalista. A Prefeitura do Rio iniciou ontem a internação involuntária de adultos viciados em crack. A partir da orientação de uma equipe médica, 29 pessoas que consumiam a droga na Cracolândia da favela Parque União, às margens da Avenida Brasil, foram levadas para 5 hospitais públicos, onde receberão tratamento para desintoxicação por até 15 dias. O número de leitos destinados aos dependentes de crack se resume a 40. Responsável pela ação do recolhimento, que interditou a via expressa por quase 1 hora, o secretário municipal de governo, Rodrigo Betlen, disse que a internação involuntária é prevista em lei e que a Prefeitura não fará um atacadão para retirar os viciados das ruas. Então, o tratamento que se dá às pessoas que estão nas Cracolândias é o tratamento de viciados. Há também uma palavra sendo dita, e muitas pessoas a repetem sem de fato entender o verdadeiro significado dela, que é a questão da epidemia. De certa forma, dizem, há uma epidemia de crack. Olha, epidemia é muito mais do que isso que está acontecendo. Existem outras epidemias, mas verdadeiramente a questão do crack é algo que a gente tem que tratar com outras políticas, no meu entendimento. Então, quando eu disse na sexta-feira passada, que em conversa com o secretário municipal de desenvolvimento social, e parece-me que a vereadora Laura Carneiro, que presidia a sessão naquela hora, parece que não entendeu bem a minha fala, porque eu não disse que o plano de 100 dias
né, um plano para que o Adilson resolva, mas é um período de 100 dias, assim que a senhora entendeu? Então, ok. 100 dias para apresentar um plano de voo, para apresentar um projeto, para que a gente possa dizer, olha, são 30 CAPs AD, são 30 CAPs AD, qual é o planejamento para nós fazermos esses CAPs AD acontecerem, se instalarem na cidade? Nós temos os consultórios de rua, não é? O consultório de rua tem um aqui, na Henrique Valadares, mas olha a demanda dessa cidade. Se vocês tomarem, e aí eu gostaria aqui de fazer menção a uma política que eu tenho tratado nesses últimos 4 anos, que é a discussão da política pública para a população em situação de rua. Muitas pessoas olham para os moradores de rua e os colocam na totalidade como usuários de droga, e isso não é verdade. São pessoas que vivem na rua e que vivem da rua, e que estão na rua e que às vezes sobrevivem de trabalho, e que, portanto, não podem ser considerados como viciados. Nesse sentido, o entendimento só da população em situação de rua é em torno de 6 mil pessoas. Dessas 6 mil pessoas que estão na rua, quais os consultórios de rua que dão conta de atender as suas demandas, de criar política para elas, de fazer um espaço de acolhimento, de ter um espaço onde essas pessoas se posicionam como uma referência, um espaço onde essas pessoas possam dizer, olha, quiserem se comunicar comigo, a referência é em tal lugar. Eu estive no mandato passado, na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, onde tem uma experiência exitosa com população em situação de rua, em que os homens e mulheres, educadores, homens e mulheres, agentes da prefeitura, que trabalham com esse segmento, conhecem todos os moradores pelo nome. Aí vocês me dizem, mas aqui no Rio são 6 mil, isso é inviável, é impossível. Lá em São Carlos, em torno de 300 e 400 pessoas, é pouco na verdade, mas todos são conhecidos pelo nome e têm os centros de referência, onde eles vão, têm condições de dizer às pessoas que os abordam, olha, se quiser se comunicar comigo, procure na casa tal, no endereço tal, que lá as pessoas fazem chegar a mim. Esse processo de lidar com aqueles que estão ou imersos no consumo do crack, ou adoecidos por algum outro tipo de droga, e qualquer que seja ela, porque o problema da droga é o problema do adoecimento. E aí, nesse sentido, essas pessoas, elas terão um tratamento melhor e mais adequado, se ao invés de trabalharmos a dimensão do recolhimento, trabalharmos a dimensão do acolhimento. E aí, eu queria sugerir uma coisa, o vereador César Maia, que não está no plenário agora, há pouco dizia aqui, que vai sugerir a esta casa, que esta casa faça quinzenalmente, ou de 3 em 3 semanas, um debate sobre algum tema. Eu queria já sugerir, já que o tema está tão latente, já que o tema está tão em alta, que toda a cidade comenta, que os meios de comunicação, o Globo trouxe hoje na primeira página, o Dia trouxe na primeira página, os jornais colocados na internet, todos eles têm comentado a questão da operação da prefeitura no dia de ontem, mesmo não havendo ainda a constituição das comissões, que nós vereadores, os vereadores que se interessam pelo tema, que independente desse espaço de debate, de abertura de plenário, de 2 às 4 da tarde, enquanto as comissões não acontecem, não foram ainda aprovadas, não foram votadas, que nós possamos discutir entre nós, para que a gente possa dirimir dúvidas, para que a gente possa ajudar o poder público a fazer o seu papel com maior coerência, porque é papel do legislativo auxiliar o poder público, e o legislativo auxilia o poder público quando o legislativo coloca o dedo na ferida e diz para a prefeitura, e diz para a Secretaria de Saúde, e diz para a Secretaria de Desenvolvimento Social, e diz para o próprio prefeito que isto está equivocado, porque para isso existem estudos e existem questões que devem ser levadas mais a sério. Então eu queria sugerir isso. Eu vou amanhã, na quinta-feira, propor aqui aos vereadores que a gente faça um debate, mesmo ainda não existindo comissões, um debate onde ninguém precisa presidir, onde a gente sente numa roda, onde a gente discuta a questão da internação compulsória ou do acolhimento compulsório, como queiram dizer, a questão do crack, a questão da Avenida Brasil, a questão das cracolândias, para que a gente possa, uns e outros, nos ajudarmos nesse debate, para a gente propor ao poder público caminhos. Eu quero acreditar que a gente precisa entender o nosso papel.
E o nosso papel, no meu entendimento, é o papel de botar o dedo na ferida quando precisa ser colocado o dedo na ferida, mas de acenar para o poder público municipal, para o executivo municipal, os caminhos que a sociedade tem discutido e que a sociedade quer. Nós não queremos que haja uma epidemia de abandono, nós não queremos que haja uma epidemia de escassez de política pública, nós não queremos que haja uma epidemia de desrespeito à vida dessas crianças e adolescentes, jovens e adultos que estão envoltos na droga e de maneira adoecida. O que nós queremos e queremos mesmo, é construir uma cidade onde todo mundo tenha direito, todo mundo tenha voz, onde aquele cidadão que está lá numa calçada da Avenida Brasil tenha o mesmo direito de qualquer um de nós parlamentar ou de nossos filhos. E para isso é preciso estabelecer política pública, para isso é preciso estabelecer caminhos, e aí a sociedade pode participar, a sociedade deve participar. Eu ainda continuo esperando. Ontem, quando vi a ação da prefeitura, fiquei muito preocupado, mas ainda continuo esperando o plano de voo que está prometido pelo secretário Adilson Pires e que virá nos 100 dias, para que a gente possa dizer, desta maneira nós continuaremos, dessa maneira nós daremos conta, porque ao chegarem os grandes eventos, nós não queremos participar do processo que coloca homens, crianças e adolescentes em ônibus para que as autoridades e os turistas que vêm ao Rio de Janeiro não os vejam. Quero acreditar que este também não é o desejo da prefeitura, mas para isso nós temos que dialogar, para isso nós temos que debater, e amanhã eu vou propor aos vereadores um momento de debate fora do regimento, lá no auditório, aqui no cerimonial, na sala inglesa, lá em cima no salão nobre, onde quer que seja, para a gente conversar sobre esse tema que eu acho que é da maior importância, já que ele tem sido tão latente no Rio de Janeiro nesses últimos dias. Obrigado, senhora presidenta. A palavra fica franqueada, não havendo quem queira fazer uso dela. Eu apenas gostaria de esclarecer ao novo vereador Raimon que a minha dúvida ontem ou anteontem, minha dúvida não, meu comentário foi que o vereador Adilson Pires terá um trabalho enorme para conseguir montar este planejamento em 100 dias. São poucos dias, 100 dias. Eu conheço bem aquela secretaria e sei da dificuldade que ele terá, mas conheço também o vereador Adilson Pires. Bom, não havendo quem queira fazer uso da palavra, suspendo a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra, o novo vereador Carlos Caiado, que dispõe de 20 minutos. Presidente ou presidente? Como Vossa Excelência gosta de ser chamado? Presidente Laura Carneiro, agradecer a oportunidade a todos os vereadores, parabenizar aí os vereadores que estão assumindo pela primeira vez, dar boas-vindas. Falar que a gente espera que essa nova legislatura todos estejam bastante motivados para a gente poder produzir bastante. E a minha fala, senhora presidente, é bem curta. Eu só pedi depois um posicionamento da liderança do governo, que ontem o nosso arcebispo, Dom Orani, fez a bênção no terreno, dando a partida das obras no local aonde teremos a tão esperada e tão aplaudida a nossa JMJ, Jornal Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. Uma honra muito grande a cidade poder estar sediando. Um grande evento, mais um grande evento. E ontem o Dom Orani eu tive a oportunidade de estar presente, fazendo essa grande bênção, no local, em Guaratiba, na zona oeste da cidade, inclusive de grande importância, trazendo essa centralidade para a Zona Oeste, onde vai ter a vigília do nosso Papa e do novo Papa. E vai dar mais importância a isso, porque vai ser, segundo todos estão dizendo, o primeiro grande encontro do novo Papa em público. E foi apresentado hoje, entregue, eu acho que alguns vereadores já devem ter conhecimento, uma carta da Arquidiocese do Rio, pedindo apoio aos vereadores
algumas medidas de incentivos fiscais para que o evento possa ter na sua magnitude uma excelência melhor e que possa ser atribuído alguns benefícios para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. E aqui, eu não vou ler a carta toda, como todos os vereadores já devem ter a oportunidade de ler no seu gabinete, mas eu vou pedir, inclusive, ao presidente da casa poder publicar a carta, mas eu vou colocar aqui só o final da carta, o que fala o pedido da Arquidiocese a todos os vereadores. Ele resume aqui, aí vai, que eu falo, o posicionamento da liderança do governo, o objetivo do projeto de lei que foi encaminhado a essa Casa Legislativa, pelo então prefeito Eduardo Paes, que cria esses incentivos para a JMJ, para a instituição JMJ. O primeiro incentivo é a isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza, sobre qualquer serviço prestado ou tomado pelo Instituto JMJ Rio, que esteja diretamente relacionado à organização e realização da 27ª Jornada Mundial da Juventude. O segundo incentivo é a isenção da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, a COSIP, em relação à energia elétrica adquirida pelas unidades consumidoras de propriedade de domínio útil ou posse do Instituto JMJ Rio. E o terceiro incentivo seria a isenção das taxas decorrentes do poder de polícia municipal sobre as atividades e eventos de qualquer natureza diretamente relacionadas à organização e realização da 27ª Jornada Mundial da Juventude. Isso aqui é uma proposta que foi apresentada pelo Executivo e, infelizmente, ou por isso que a gente pode falar infelizmente, porque no Diário Oficial da Câmara Municipal coloca que a Prefeitura retirou o projeto de pauta, mas não fez a justificativa o porquê foi retirado. E é um anseio muito grande que esse projeto que foi apresentado fosse aprovado para que a gente possa ter, né, a JMJ sendo tratada da importância do que foi combinado e foi tratado. Então, a gente queria, como vereador, achando, e todos aqui eu concordo, da importância que tem esse encontro, que vão reunir mais de 3 milhões de jovens na nossa cidade, que tem um posicionamento do governo, será apresentado outro projeto, ou não, o projeto número 3, de 2013, foi retirado da Casa Legislativa sem justificativa no DCM da Casa. Então, essa é a indagação, não sei quem do governo, enfim, a liderança nos faz presença, mas se puder depois vir e dar um posicionamento para todos nós, para que a gente possa ter o nosso encaminhamento. Então, senhor presidente, muito obrigado. A questão da nossa fala seria relacionado em defesa do projeto que foi apresentado, que foi retirado sem justificativa, ou, de repente, tem uma justificativa que amanhã ou depois de amanhã vai ser apresentado e traga felicidade para a nossa cidade. Muito obrigado. A palavra continua franqueada, não havendo quem dela queira fazer uso, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Terminado a segunda parte do primeiro expediente, passa o seu prolongamento. Sobre a mesa, requerimento número 2 de 2013, de autoria do vereador Jefferson Moura. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Chiquinha Gonzaga, Heloísa Helena Lima de Moraes, enfermeira, professora, ex-senadora e atual vereadora por Maceió, Alagoas. Guerreira incansável na defesa dos direitos coletivos e em prol da ética na política. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Pediria ao vereador Tiago Carrebelo que pudesse presidir a sessão, tendo em vista que o requerimento número 1 de 2013 é de minha autoria.
boa tarde a todos. Cumprimento os senhores e senhoras vereadoras, senhora vereadora, nobre vereadora Laura Carneiro, na qual eu vou ler o requerimento 1 de 2013, de autoria da nobre vereadora Laura Carneiro. Requer à mesa diretora a reforma regimental, a concessão de medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a Alcione Dias Nazaré, a cantora Alcione, pelos relevantes serviços prestados à cultura no campo da música popular brasileira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Gostaria de chamar para retornar aqui à presidência a nobre vereadora Laura Carneiro. A sessão fica suspensa por 10 minutos para aguardar que as lideranças possam apresentar os ofícios que darão os nomes que comporão as comissões permanentes da Casa. A sessão está suspensa. Terminado o primeiro expediente, está reaberta a sessão. A palavra fica franqueada. Passa seu prolongamento, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira fazer uso dela e não tendo recebido nenhum dos ofícios de nenhuma das lideranças sobre as comissões, antes de encerrar a sessão, convoco sessão ordinária para amanhã às 14 horas, com ordem do dia, sem ordem do dia, tendo em vista a reunião das lideranças que estabelecerão as comissões permanentes. Está encerrada a sessão.